Formalmente dando início, o que eu quero comentar com vocês, em primeiro lugar, é que sempre me surpreende quando eu vejo que nós estamos no nosso 22º seminário da Universidade do Café Ilha, no Brasil. São 22 anos de atuação contínua, e se vocês que já participaram conosco se lembrarem, todos os anos nós concluímos uma pesquisa, e sempre no mês de abril nós temos um momento muito feliz, porque toda a equipe da ILE vem da Itália para o Brasil, e nós sempre nos encontramos na Universidade de São Paulo, aonde nos dirigimos, para onde nos dirigimos e realizamos esse seminário. Obviamente, esse ano nós mudamos essa nossa condição pela circunstância que todos vocês também conhecem. Mas nós também achamos importante fazer uma mudança no formato. Em geral, os encontros via Zoom, eles são unidirecionais. Alguém apresenta e alguém ouve, obviamente, a gente utiliza o chat para troca de informações e questões. Nós vamos fazer isso, mas, além disso, nós preferimos, nesse ano, caminhar para um modelo onde todos vocês tiveram acesso às 4 apresentações previamente gravadas. Ela foi distribuída a todos e todas. Então, aqueles que puderam, tiveram oportunidade, já sabem do tema que nós trataremos. E nós, então, ao final de breves apresentações que os nossos 4 participantes serão apresentações bem concisas, justamente para abrir o espaço para as questões de vocês. Então, o que nós pedimos é que as questões sejam colocadas no chat. A Cris vai pilotar essa nossa troca de ideias, de informações, e nós passaremos as questões para os participantes. Então, repito, aqui nós estamos com o nosso 22º seminário, e num momento muito particularmente importante para o mundo. Nosso tema é o tema da gestão do carbono. Claro que o nosso foco é centrado no mundo do café, mas o que nós lidamos, e essa nossa troca de informações, vai muito além disso. Tem utilidade para todos os envolvidos com sistemas agroindustriais, não é? Eu não me apresentei, meu nome é Décio Zilbert, eu coordeno o Pensa e também o nosso trabalho na Universidade do Café. Eu sou professor titular da Universidade de São Paulo. Nós vivemos um momento de desafio climático, e o mundo, ele retoma nesse momento, porque eu acho que o mundo parou um pouco para lidar com a questão da pandemia, e isso é uma necessidade, mas nós focalizamos agora o tema de uma economia carbono zero, não é? E para que nós caminhemos nesse sentido, vários países estão fazendo compromissos, mas, além dos países, eu diria, tão importante quanto são os compromissos que as empresas definem nas suas estratégias de caminharem para uma gestão do carbono nas cadeias produtivas onde elas participam, onde elas atuam. É um desafio enorme que nós temos. O mundo não pode perder tempo. Eu acho que esses 2 anos de 2020 e 2021 nos mostram necessidades de organização em todos os níveis da sociedade para lidar com temas que ameaçam fortemente a existência da vida no planeta tal como nós conhecemos. Uma tem a ver com a pandemia e outra tem a ver com o global warming, com o aquecimento global. Portanto, aí a importância da pesquisa que foi realizada, do trabalho que foi realizado no ano passado e que hoje, então, vem a público para um debate. Esse material, tal como todo o histórico das 2 décadas de pesquisa
da Universidade do Café estão disponíveis no nosso site, universidadedocafé.com, udc.com, nos cadernos ILE, e, nesse caso, já no nosso 11º volume. Eu quero apresentar os participantes desse nosso encontro. O nosso primeiro participante, eu espero que já esteja conectado, não tenho certeza, é o meu querido amigo, companheiro de trabalho de tantos anos, Samuel Ribeiro Giordano, que é engenheiro agrônomo pela Universidade de São Paulo, pela Exalc, doutor em Geografia Econômica pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, pesquisador sênior do PENSE da Universidade do Café. Nós temos o prazer de ter conosco também o Marco Antônio Fujihara, engenheiro agrônomo, consultor de empresas da área ambiental, que trabalha fortemente dando suporte para empresas que pretendem adotar estratégias conectadas aos parâmetros recomendados nos acordos internacionais do clima. Essa experiência do Marco Fujihara para nós foi importantíssima ao longo do ano passado e desse ano. Temos a presença do professor Carlos Eduardo Pellegrino Serri, engenheiro agrônomo, professor da Exalc, na Universidade de São Paulo, da Escola Superior da Agricultura Luiz de Queiroz, especialista no tema do manejo do carbono nos solos, ou seja, em geral, nós pensamos no tema do carbono nas plantas, não é? E nós esquecemos da enorme importância do potencial de captura e manutenção do carbono na biosfera do solo. E aí, então, a presença do professor Serri para nós é muito importante, a gente agradece essa presença. Professor Costas Carantinines, querido amigo de tantas décadas já, economista agrícola, professor da Swedish University of Agricultural Sciences, PhD pela Universidade de Saskatchewan, no Canadá, um economista agrícola mundialmente conhecido pelo seu trabalho, e temos muitos pontos em comum, além desse trabalho que ele nos trouxe no ano passado, todo o foco ao longo da vida do Costas, olhando os sistemas agroindustriais, os contratos na agricultura, temas cujo interesse nós compartilhamos. Esse é o grupo que nós temos. Eu faço uma pergunta para a Cris Lely. Samuel está conosco? Sim, já está conosco. Samuel está conosco. Maravilha. Então, eu passo a palavra para o nosso primeiro palestrante, que é Samuel Ribeiro Giordano. A nossa programação, vocês todos podem ver no vídeo. Nós vamos, então, ter a sequência com Samuel, o Fujihara, Costas e o encerramento com o Serri. Daí nós queremos ter a participação de vocês. Esse é o ponto muito importante. Então, amigas e amigos que estão nos ouvindo, durante o transcurso das apresentações, as ideias, questões, comentários que surgirem, por favor, levem ao chat. A Cris vai ter um olhar bastante focalizado. Talvez nós não possamos abraçar todas as questões, mas faremos o possível. Samuel Ribeiro Giordano, palavra é sua. Tá, ok. Bom dia para todos. É um prazer estarmos juntos mais uma vez no nosso evento tão tradicional do nosso seminário. E vamos direto ao ponto. Então, para iniciar, nós vamos falar um pouquinho sobre esse material que vocês já viram, que já foi distribuído, que se refere aos sistemas agrícolas no século XX e XXI. Vamos lá. Esses movimentos todos que eu separei nesse quadro sinótico aqui, eles não são novos, são movimentos que começaram no início do século XX, com Rudolf Steiner, depois tivemos a participação de professores austríacos como Pfeiffer, tivemos a participação de americanos
como Rodale, ingleses como Albert Howard e uma série de outros, que apareceram mais ou menos ao mesmo tempo e foram tomando as suas evoluções próprias. E isso tudo foi ocorrendo, e tivemos também o movimento da agricultura natural importantíssimo no Japão, com o movimento de Mokichi Okada e Masanobu Fukuoka. Todos eles tentavam dar uma espécie de um retorno a uma agricultura Olhando um pouco a conexão do Samuel. Sim. Aguardemos alguns segundos para ver se a conexão se Esses movimentos vão resultar, na verdade, na consolidação de uma série de ideias super importantes que vão se consubstanciar num ponto importantíssimo da nossa discussão, que coincide com a fixação de carbono no solo. Todos esses movimentos, todas as suas práticas são fixadoras de carbono no solo. E elas tomaram uma derivação muito diferente, mudando aqui esse slide, nos anos 50, 60, eles tomaram uma derivação e que foi uma questão da Revolução Verde, não é? Então, nós podemos dizer que o conceito de agricultura virtuosa, na verdade, é novo, mas os seus conceitos, os seus princípios são conhecidos e utilizados há muito mais de 100 anos, né? Então, o conceito de agricultura virtuosa está ligado a bases, a uns eixos muito bem definidos, que é o uso sustentado dos recursos, o uso equilibrado oscilando a ligação. Os animais. Está oscilando bastante a ligação do Samuel. Se persistir, eu darei uma mão, tá bom, Cris? Me ouve, Décio? Agora sim, Samuel, está oscilando. Vamos prosseguir. Manda bala. Acho que eu vou dar uma mão, Cris. Eu vou seguir como eu ouvi essa palestra do Samuel já algumas vezes. Ele retomando, ele toma a minha palavra, mas eu vou apoiar o meu querido amigo. Então, ele dizia, né, que esse conceito de agricultura virtuosa tem alguns pilares bem conhecidos, mas que nem sempre são adotados, né? E todos eles buscam, no fundo, uma relação harmoniosa entre quem ocupa, quem utiliza o solo e a natureza, entre o homem e meio ambiente. Próximo, por favor. Me ouve já, não? Agora sim. Agora sim, o próximo slide, por favor. Ok, obrigado, Décio. Então, tivemos esses eventos no século XX da Revolução Verde, que era, na verdade, um desafio muito grande entre gerar excesso de alimentação, porque haviam algumas previsões do crescimento populacional muito maior do que o crescimento de alimentos. Então, a Revolução Verde foi um esforço muito grande para fornecer esses alimentos em quantidade e qualidade, com a introdução da genética clássica e outros elementos aí com o uso pesado de insumos, e isso teve como resultado também esse desbalanceamento das emissões de carbono, né? Então, temos soluções da ciência e tecnologia, temos soluções regulatórias e temos essas adoções dessas práticas que também serão muito importantes. Ok, esses movimentos todos, então, já citados,
Eu tenho percebido, através da pesquisa exaustivamente feita e que vocês têm acesso, que elas estão tendo uma tendência à unificação. Esses movimentos estão formando como que uma frente internacional de movimentos de agricultura natural. Temos a responsabilidade no plano político e ambiental, uma responsabilidade global, que mudou nesses últimos tempos, principalmente nesse último ano, está mudando. Temos visto aí os Estados Unidos assumirem mais uma vez uma posição de liderança nessa reação global, que aparentemente é um fator bastante positivo, e, evidentemente, a preocupação com o aquecimento global, que é real, né? Então, nesse cenário agrícola, medidas urgentes precisam ser tomadas aí para que seja efetivada, então, uma maior neutralização do carbono, né? Então, a agricultura regenerativa e virtuosa, a gente vê com muitos bons olhos e vemos que ela será muito benéfica para a sociedade mundial como um todo. Acho que basicamente era isso, meus amigos e companheiros. Obrigado, Samuel. Eu reitero o ponto de que questões de cunho geral, esse pano de fundo que Samuel coloca, nos apresenta, enfim, o texto é bem, obviamente, o texto é bem completo, apresenta a natureza e a informação de cada um desses movimentos que ele citou. Ou seja, por trás desse esforço que nós temos hoje, se consolidando, nós vemos ao longo de séculos já esforços dispersos no âmbito principalmente das universidades e no desenvolvimento de tecnologias adequadas. Questões, por favor, pessoal, não deixem passar, vão colocando no chat. Marco Fujihara, por favor. Bom dia, Décio, bom dia a todos e a todas. Muito obrigado por estar aqui, para a gente contribuir um pouquinho com essa discussão. Eu gostaria que a Cris passasse os slides. Cris, você me ajuda aí, por favor? Então, muito rapidamente, o que é essa coisa de emissions trades, né, ou comércio de emissões, né? No fundo, a gente tem 3 comércios de emissões hoje no mundo. O primeiro é o que a gente chama de mercado regulatório, regulado, que é um mercado oriundo dos acordos diplomáticos. No começo foi o Protocolo de Kyoto, lá atrás, em 98, e depois, há 5 anos atrás, dos Acordos de Paris. Os Acordos de Paris mudaram substancialmente esse mercado regulado, no sentido de que não mais países que têm responsabilidades comuns, porém diferenciadas. O Acordo de Paris diz que todo mundo tem responsabilidade e não é diferenciada de ninguém. Todo mundo tem que ter a mesma responsabilidade no controle e na redução das suas emissões. Então, os mercados regulados são baseados nos acordos diplomáticos, nos acordos que já existem e que necessitam de regulamentação. No caso do Acordo de Paris, principalmente o artigo 6 do Acordo de Paris, que prevê esses mecanismos, mas ainda necessitam de regulamentação. Se espera que agora, em Glasgow, na próxima COP, esses mecanismos previstos no artigo 6 possam ser regulamentados. Fora isso, existe um outro mercado que a gente chama de mercados voluntários. O que são mercados voluntários? Mercados voluntários são mercados que seguem determinados estándares ou que seguem determinados padrões e que as empresas ou as pessoas possam contribuir no sentido de redução dessas emissões. Lembro que esses mercados voluntários, eles têm estándares próprios, então há vários estándares hoje no mundo que a gente pode usar. Na agricultura existem pelo menos 4 ou 5 estándares diferentes. Hoje a gente está testando alguns estándares no campo aqui no Brasil, mas que já existem e os mercados voluntários tendem a crescer porque, na verdade, nem todo mundo vai se adaptar ao mercado regulado. Então, os mercados voluntários tendem a crescer, principalmente aquilo que o professor Décio mostrou, que é o compromisso dessas empresas. Apesar de que, uma vírgula importante, as empresas assumem compromissos no mercado voluntário, mas elas não identificam ou não dão a transparência necessária a como chegar nessa neutralidade climática, ou nessa coisa toda. O terceiro mercado é o mercado jurisdicional,
que a gente chama, que é um mercado basicamente por jurisdições. Tem alguns exemplos muito antigos no mundo, tipo o mercado da Califórnia, que já existe há vários anos. A China tem um mercado jurisdicional em pelo menos 50% das províncias chinesas hoje já tem o mercado jurisdicional. Eles já estão contribuindo com esse tipo de mercado, e a tendência da China é elevar o padrão do mercado jurisdicional para o mercado nacional e para o Emissions Trade Scheme a nível global. Por favor, o próximo, please. Então, na verdade, isso aqui é um pouquinho do que existe de mercados no mundo, o que eles estão fazendo no mundo até agora. Na verdade, existem vários formatos de mercados jurisdicionais e mercados voluntários, só que a maioria desses mercados, eles entendem que o principal ponto desses mercados é a precificação dessas reduções de emissões. Como se precifica uma redução de emissão? Existem vários formatos hoje no mundo de precificação. Tem alguns mercados, por exemplo, os mercados da Escandinávia precificam isso vis-à-vis uma taxa, que é uma taxa imposta pelo governo, basicamente uma taxa já estipulada pelo governo. Se é uma taxa, você tem de equiparar o tax com o emissions trading. É essa a diferença. As empresas, por sua vez, precisam e devem calcular um preço interno de carbono, porque o preço interno de carbono é a referência para que mercados ela pode atingir, de fato, as suas metas de descarbonização. É a referência básica se ela vai ao mercado regulado, se ela vai ao mercado voluntário ou se ela vai ao mercado jurisdicional. Hoje, no mundo, os mercados jurisdicionais têm crescido muito, os subnacionais. No Brasil também, até pela ausência de uma regulação nacional, até pela ausência de uma política pública focada na precificação de reduções de emissões. Apesar de ter alguns projetos de lei no Congresso, essas coisas ainda estão muito incipientes no Brasil. Eu entendo que os mercados jurisdicionais vão crescer muito no Brasil, principalmente nos mercados ligados à agricultura e ligados principalmente a carbonos de solo. Já existem alguns testes pilotos sendo feitos no sul do Maranhão, na região do Mato Piba, no Mato Grosso começa-se a fazer alguns testes. Eu entendo que esses mercados jurisdicionais podem crescer bastante, os mercados subnacionais, né? Aqui tem um overview do que está acontecendo no mundo. Eu sei que o slide não dá para ser muito claro, mas, enfim, vocês já receberam e vocês podem ler as legendas aí com mais calma. O principal mercado jurisdicional do mundo, e que tem crescido barbaramente, é o mercado chinês. O mercado chinês tem crescido em função de dois parâmetros. Em função de um parâmetro de tecnologia, quer dizer, o nível tecnológico da China tem crescido assustadoramente. Hoje a China é o maior investidor em energias renováveis do mundo, é 2 vezes maior que os Estados Unidos. Eu não sei como é que vai ser agora em relação ao plano Biden, que prevê até a eletrificação de todos os carros da frota do governo federal. Eu acho que vai ter aí. É uma competição tecnológica, no final do dia, uma competição geopolítica de cunho tecnológico. Próximo, Cris, por favor. Acho que tem um próximo, não tem? Aqui tem um pouquinho da evolução dos mercados jurisdicionais no mundo. Vocês veem que tem vários mercados jurisdicionais: a Austrália, a Coreia do Sul, a França, a Califórnia, a Alberta, Ontário, Quebec. Esses mercados tendem a crescer. E eu imagino que esses mercados no Brasil, a minha leitura é que a tendência é crescer os mercados jurisdicionais muito mais do que o mercado nacional de reduções de emissões e tal, até porque eu não vejo muita disposição no Congresso ou mesmo no Executivo de regular esses mercados a nível nacional. Ainda existe muito desconhecimento nesse assunto. Certamente os governos subnacionais vão passar os governos nacionais nesse processo. Mais um pouquinho, Cris, tem mais um? Eu não lembro se tinha mais um. Bom, era isso que eu queria dizer. A questão e a última mensagem é a seguinte: quer dizer, a gente tem aí vários mercados que ajudam as empresas a contribuir com suas metas, a contribuir com as suas metas de descarbonização, mas o que eu tenho visto, e a minha grande preocupação nesse momento, é que as empresas, apesar de terem metas, apesar de usar os mercados em offsets, que a gente chama esse tipo de transação, ainda não conseguem detalhar de forma transparente como reduzir as suas emissões. Então, você tem aí gente que fala em carbon positive, carbon negative, net zero, tem uma série de
questões aí que precisam ser colocadas e as empresas precisam começar a entender que elas precisam transparentemente dar a esses processos um cunho um pouco mais de credibilidade. E o mercado de carbono não dá essa credibilidade necessária per si. Ele tem que vir acompanhado de uma série de outros fatores que possam dar credibilidade, enfim, para que essas coisas possam atender. É um pouco isso que eu queria falar para vocês. A gente está disponível aí na conversa posterior. Obrigado. Muito obrigado, Marco. Vamos seguir nessa toada para, please, Costas Carantininis, you're the next. Let me just ask Professor Costas, do you prefer to share your screen? Thank you. Can you hear me? Is it okay? Obrigado. Yes, okay. Yes, thank you. And I cannot tell you how happy I am that I joined this panel and this event, joined my friends in Brazil, which as Décio said... Muito contente, como o Décio disse, começamos há muitos anos atrás, mas eu quero continuar. Marco started earlier. He gave us a very nice overview of policies. I want to focus a little bit on two things. I want to focus on some particular regions, if you want, to Europe, a little bit on China and Africa. And I want to emphasize mostly that, principalmente que a minha área é a agricultura. Meu foco está na agricultura. Eu gostaria de compartilhar minha tela. Vocês estão enxergando o slide da tela? Ok, se começarmos com a União Europeia tem 3 instrumentos em termos de políticas para emissões. Tem a política ETS, no sentido de que existe o comércio de emissões, então eles têm um sistema europeu de comércio de emissões que envolve mais de 11.000 instalações, fábricas e também usinas de energia. Isso está para mudar, pelo menos há uma discussão, não sabemos ainda, vamos saber só em junho, quando vai sair o novo pacote da União Europeia. Hoje tem a ver com o setor de companhias aéreas, principalmente usinas de energia. As empresas podem comprar e vender permissões de emissões nesse mercado. Atualmente, o preço nesse mercado realmente chegou a 45 euros por tonelada. Era 15 um ano atrás, então explodiu. Então, podem ver que houve uma grande mudança. O segundo instrumento é com base em cada país. O segundo instrumento é a regulamentação de compartilhamento de esforço. Os países assumem a responsabilidade e dizem que vão diminuir as emissões em X. Então, esse é o segundo instrumento e os países têm metas para reduzir as emissões. Cada país vai diminuir emissões até 2030. Daqui a pouco eu vou mostrar até onde chegaram. E o terceiro tem a ver com o uso da terra, mudança no uso da terra, o regulamento LULUCF, que são emissões desses setores, mudança de uso da terra e silvicultura e remoção de emissões entre 2021 até 2030. Então, esses são os 3 instrumentos na União Europeia e as metas de reduzir emissões, podemos ver aqui nesse gráfico, as metas da União Europeia. São metas muito ambiciosas. A Europa está planejando chegar à neutralidade de carbono em 2050. Isso aqui já foi revisto para chegar nesse ponto mais cedo,
Por enquanto, pelos cálculos da Agência Ambiental Europeia, a Europa está adiantada em relação à sua agenda para chegar às metas. Ela está adiantada em relação à meta de 2030. Então, é uma época muito boa para esses burocratas que fazem essas medições das emissões. A nível de país, olhando cada país, fizeram cálculos de forma voluntária a nível de país e as coisas não parecem muito boas na Europa. Só 3 países, conforme esses cálculos, só 3 países mostram que eles vão chegar na meta em 2030. São estimativas da probabilidade dos países atingirem a meta em 2030. Então, os 3 países são Portugal, Grécia, todos os outros não estão, então, na velocidade certa, não estão. A China, não vou passar muito tempo falando sobre a China, eu creio que o Marcos cobriu isso aqui muito bem, mas essa é a estratégia da China. A China introduziu mercados regionais para emissões. Estratégias, algumas estão funcionando melhor que as outras, têm preços diferentes conforme oferta e demanda e procura, e o governo está tentando regulamentar na China. Eles fizeram mudanças tremendas, mudaram até o ministério que é responsável por tudo isso, tem um novo ministério, então há grandes expectativas. A grande questão na China é que eles estão investindo muito em energias renováveis. Eles estão à frente em painéis solares e outras fontes de energia renováveis. Então, eles são líderes mundiais na produção de energia com recursos renováveis. Finalmente, quando olhamos a África, é muito interessante porque aqui nós temos as emissões por continentes e podemos ver que o maior contribuinte embaixo é a Ásia-Pacífico, em azul, porque a China faz parte dessa área. Outros grandes poluentes. A África realmente é um poluidor muito pequeno, contribui pouco para a poluição, mas é a África que vai ser afetada mais do que qualquer outro continente devido à mudança climática. Então, a África contribui muito pouco para emissões, mas recebe a maior parte dos impactos devido à mudança climática. Eles vão ser mais afetados. Ao concluir, quero fazer alguns comentários que têm a ver com a agricultura. Eu acho que o mais importante aqui é que a agricultura parece estar do lado do crédito e não do débito desse debate. Então, a agricultura pode contribuir de forma positiva para a redução de emissões. Ao invés de emitir, a agricultura é capaz de reduzir emissões, ou seja, colocar o carbono de volta no solo, de onde veio, na realidade. Na próxima apresentação e no debate, vocês vão ver que o que observamos no último século é que o carbono tirado do solo, através de petróleo e sendo queimado, a agricultura é necessária para colocar esse carbono de volta no solo. O que isso significa para os fazendeiros? Os fazendeiros podem produzir um novo produto, ou seja, eles reduzem as emissões. Então, não só produzem alimentos e fibras, mas os fazendeiros podem produzir o sequestro de carbono. Agora, como é que isso vai ser remunerado? Como é que os fazendeiros vão receber por essa diminuição de emissões que eles estão produzindo? As novas políticas vão tornar isso num bem público que pode ser comprado e vendido, poderá ser comprado e vendido. E vamos ver como isso vai funcionar. É algo
que ainda estamos para ver. O que temos visto são algumas micro-iniciativas particulares, empresas que estão na cadeia da agricultura, grandes empresas como Cargill, estão assinando contratos com os fazendeiros para remunerar, pagar os fazendeiros pela sua contribuição, pela quantidade de carbono sequestrado. Tudo isso está sendo feito em contratos privados, iniciativas privadas. Na Europa, eles colocaram essa commodity, esse bem público que a agricultura irá produzir, a redução de CO2, colocaram isso na forma de subsídio. Então, a contribuição da agricultura para diminuir o carbono, para devolver para o solo, faz parte de uma política. Então, os fazendeiros vão ser pagos pela redução de CO2 que eles promovem. Isso vai ser feito de várias formas. Então, o bem público então está presente nos subsídios, vai ser feito através de subsídios. Quero lembrar quem está acompanhando que as políticas de agricultura, o programa é um programa de 7 anos, e o novo programa de 7 anos da CIP deveria começar em 2020, mas foi adiado, ainda está em negociação, e uma das grandes coisas é exatamente isso, como eles vão tornar mais verde. E na Europa eles falam nisso. Não vamos ver isso em 2021, provavelmente o que esperamos é no início de 2022, o pacote final deve sair no final de 2022. Assim, a União Europeia anunciou um grande, enorme pacote que isso enquanto a pandemia estava forte, o Green Deal é um grande pacote de investimento, o Acordo Verde na União Europeia, que planeja investir, gastar 1 trilhão de euros durante 2020 e 2050, 30 anos, 1 trilhão de euros. E a maior parte é para converter a economia europeia numa economia sustentável. Muito disso tem a ver com reduzir emissões, limpeza do meio ambiente e assim por diante. Meu ponto final, a pergunta que devemos discutir, o que deve nos preocupar, talvez não seja tanto preocupar, mas aqueles de nós que trabalham na agricultura tem o seguinte, tem mais de 500 milhões de fazendeiros, a maior parte são fazendeiros pequenos. Como é que esse sistema vai remunerar, pagar esses fazendeiros por esse bem público que vão produzir? Uma coisa que vai beneficiar a todos. Muitos desses fazendeiros estão na África, na Ásia e na América Latina. São fazendeiros pobres, então, com um sistema de subsistência. Mas o mundo todo vai se beneficiar por esse bem público que os fazendeiros estão produzindo e vão produzir mais no futuro. Como vão ser pagos? Como vão ser remunerados por esse bem público que vão produzir para todo o planeta? Muito obrigado. Obrigado, Costas. Thank you very much, Costas. A sequência das apresentações, elas me motivam muito, antes de caminhar agora para o professor Serri. O Samuel traz ao histórico da preocupação com o tema ambiental nos diferentes movimentos que acabaram culminando com os conceitos mais modernos de agricultura virtuosa, conceitos que estão ainda em formatação, não é? Depois o Marco Fujihara traz a visão da importância de iniciativas não reguladas, de iniciativas de mercados privados, mostrando que já existe e que tem um potencial muito grande. Costas Carantininis
traz uma visão já complementar, falando, veja a experiência da European Union. A experiência europeia mostra que regulação, que o ambiente institucional importa muito, porque ele coloca diretrizes muito fortes, diretrizes essas que condicionam todos os atores, em todas as indústrias, ele falou da indústria aeronáutica, etc., e da agricultura, não é? E ele termina colocando um ponto importantíssimo, que eu desejaria tanto que alguns líderes ambientalistas brasileiros, ambientais, a começar pelo nosso ministro, pudesse entender, não é? Que a Amazônia, por exemplo, provê serviços globais e, portanto, pode se remunerar. E nós temos que mostrar que nós mantemos, não é? Podemos manter esse ambiente produzindo serviços para o mundo e queremos ser remunerados por isso, nós não podemos destruir, não é? E aí o Costas levanta bem essa questão, mostrando como que o ambiente institucional importa. Qualquer uma dessas ações, privada ou pública, levam a uma questão importante que nos remete à próxima palestra do professor Carlos Serri, que é a questão da mensuração. Qualquer que seja o ambiente, para que os mercados possam existir, você precisa de medir. Como é que eu vou conseguir remunerar alguma coisa que eu não consiga medir, não é? Uma das contribuições importantes na teoria econômica do professor Yoram Barzel vai justamente nessa questão de custos de mensuração. Há um enorme custo de mensuração no tema da captura do carbono. E é sobre isso que o Serri vai nos trazer alguns elementos. Professor Serri, por favor. Professor Décio, muito obrigado. Bom dia para alguns, né? Boa tarde, eventualmente, para outros. É uma satisfação muito grande poder participar com esses outros colegas, né? Brilhantes colegas que eu estou dividindo aqui essa manhã, aqui, esse período, para conversar um pouquinho com vocês desse contexto todo que o professor Décio comentou. E agora, focando nas medições do carbono. Medições de carbono, do estoque de carbono no solo em sistemas agrícolas. Vocês tiveram acesso, né, a uma apresentação muito mais ampla, eu vou aqui dar apenas alguns flashes, e começando com a ideia, por que solo? Né? Por quê? O professor Décio já comentou no início, né, do nosso evento, mas se vocês observarem essas informações, existem na biosfera terrestre uma série de compartimentos, né, de pools, onde a gente encontra carbono. Na atmosfera é um deles. E esses valores são aproximados, né, são valores bem gerais, para dar uma ordem de grandeza apenas, numa unidade técnica que é petagrama de carbono. Petagrama, peta significa 10 elevado a 15. Para facilitar a nossa vida, vamos pensar em bilhões de toneladas. Bilhões. Então, na atmosfera tem 760 bilhões de toneladas. Globalmente falando, em todas as plantas, né, na vegetação do globo, tem aí uma variação que vocês veem aí, mas vamos pegar um valor em torno de 500, 550 bilhões de toneladas de carbono. E o que vocês provavelmente sabem é que no solo, se levarmos em consideração o primeiro metro, né, de profundidade, nós temos aí 1.500 a 2.000 petagramas, que é 3 vezes mais do que a gente encontra na atmosfera, né, e o que a gente encontra na vegetação. Se tomarmos apenas os primeiros 30 centímetros do solo, por que os 30 centímetros? Porque é considerável a camada arável, que a gente mais tem condições, né, de impactar. É o local onde a gente imobiliza esse solo, passa implementos, né, faz uma série de cultivos. Então, nessa camada, temos 800 petagramas, uma quantidade realmente considerável de carbono. Vejam, a questão é, se a gente não tomar cuidado, não tratarmos bem esse ambiente solo, esse carbono do solo ele pode ser oxidado e emitido na forma de gases, como o CO2, por exemplo, como o metano, até gases que contêm nitrogênio, como o óxido nitroso, por exemplo, um importante também gás do efeito estufa. Então, a gente perde este carbono do solo e que vai sendo emitido para a atmosfera.
aí esse compartimento de carbono na atmosfera ele é acrescido por um delta carbono, aumenta. A gente quer justamente o contrário, né? Como professores falaram anteriormente, nós queremos remover carbono da atmosfera, imobilizá-los na planta, isso acontece via fotossíntese, e uma parte da planta, então, faz com que esse carbono da planta seja transferido para o solo. Então, fazendo com que esse compartimento de carbono na atmosfera seja reduzido. Uma vez no solo, esse carbono está na forma de compostos orgânicos, uma série de constituintes orgânicos, e podem ter uma série de interações organominerais que dão estabilidade para o carbono. Então, esse carbono pode ficar muito tempo lá no solo. Isso parece muito importante quando a gente fala em permanência deste carbono sequestrado no solo. Então, essa é a relevância, não só um compartimento importante para acumular carbono, mas esse carbono ficar por longo período de tempo, caso essas interações organominerais ocorram, dando estabilidade ao carbono no solo. Sem falar que esse carbono fica na forma de constituintes orgânicos que melhoram o ambiente solo para o desenvolvimento da planta. Então, melhora atributos físicos do solo, atributos químicos, biológicos, fazem com que esse ambiente seja melhor para que a planta se desenvolva. Bom, então há um interesse em mensurar esse carbono, como o professor Décio comentou. E aí existem várias alternativas, né? Vários procedimentos, alguns deles mais genéricos, são estimativas mais grosseiras, e outros que vão efetivamente ao campo para coletar essas informações. Então, nessas abordagens um pouco mais de estimativa, de predições, nós temos uma série de modelos, de ferramentas matemáticas. Algumas dessas ferramentas são enquadradas como modelos de simulação. Outros são ferramentas onde o usuário entra com uma série de informações sobre aquele local, o solo, o clima, práticas de manejo, e essas ferramentas dão uma estimativa sobre o ponto de vista de potencial de acúmulo nesse solo. Parte dessas ferramentas também conseguem dar uma estimativa da potencial redução de emissão de gases para a atmosfera. Então, são ferramentas interessantes, porém, como são ferramentas simplificadas, elas têm um grau de incerteza considerável. Existe um outro grupo, né, de ferramentas que são estruturas, frameworks, né, procedimentos, como, por exemplo, do IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que tem 3 tiers, 3 níveis, 3 graus diferentes de avaliação, mas que também são estimativas e que, no primeiro momento, foram destinadas à aplicação mais nacional. Então, quanto que uma nação, né, pode sequestrar carbono nas suas atividades e quanto ela emite também, né? Algumas práticas são genéricas, outras podem ser mais especificadas conforme a gente passa de Tier 1 para 2, para 3 e assim por diante. E, finalmente, o que eu queria dar um pouco mais de enfoque são nas medidas diretas, ou seja, há um trabalho muito maior, é mais laborioso, requer mais tempo do que as ferramentas anteriores, porém, há uma tendência de a gente refletir melhor as condições daquilo que está sendo avaliado. Então, para isso, nós precisamos ir ao campo. Tá? Temos que identificar uma área, nesse slide aqui nós temos usos da terra diferentes, né? No canto direito aqui, uma vegetação nativa, uma floresta, que a gente pode usar como referência do carbono, né, naquele local. Uma área, neste caso aqui, de cana-de-açúcar e de pastagem. Esse é apenas um exemplo. Nós temos que ir ao campo, coletar essas amostras, existem uma série de procedimentos. Sugiro que os colegas que não tiveram oportunidade ainda vejam o material, o texto, né, muito bem elaborado pelo conjunto, né, de professores, e no qual eu tive a intenção, né, de descrever um pouco melhor esses métodos. Mas a ideia é que a gente tem que abrir uma trincheira, coletar amostras de solo para determinar no laboratório o carbono e também determinar a densidade do solo que é necessária para a expressão correta de estoques de carbono, de soil carbon stocks. Essa é a expressão correta, onde a gente multiplica o conteúdo de carbono pela densidade do solo daquela camada, pela espessura. Bom, isso tudo, como vocês devem imaginar, requer um trabalho realmente grande no campo.
né? Mas é a forma mais correta e mais prática, digamos assim, precisa de obtenção. Esses valores são expressos em quilos por metro quadrado de carbono, em toneladas por hectare, e eles têm uma importância grande dependendo do método e das práticas que a gente use lá, então, na determinação desses estoques. Vejam, por favor, essa figura. Nós temos um nível 1 aqui, onde a incerteza é maior, conforme a gente vai para a base desse triângulo, há uma incerteza maior, né? Conforme a gente se aproxima para a parte superior, tem uma complexidade analítica e de amostragem maior. Tudo é, né, questão de balancear essas ações. Mas há desde níveis um pouco mais com incerteza maior, mas um pouco mais fáceis de serem adotados, onde a gente tem métodos mais baratos no laboratório, porém não tanta precisão e exatidão, como métodos de combustão, né, ou desculpe, de oxidação, até partindo para a situação aqui no topo de métodos mais precisos, mais exatos, que requerem equipamentos, né, como analisadores elementares, requerem a determinação da densidade do solo diretamente. Detalhes a gente pode conversar, se vocês quiserem, nas próximas etapas aí de discussão. Finalmente, meu tempo já está acabando aqui, finalmente, por que, então, determinar o carbono? Além daquela ideia dos primeiros slides, do compartimento ser importante. Porque esse carbono pode entrar num contexto mais amplo, de pegada de carbono, de carbon footprint. Eu dei o exemplo do café aqui, que me parece ser o mais pertinente na nossa conversa de hoje, onde todas as emissões de gases do efeito estufa são computadas em todo o ciclo, não só na parte agrícola, como vocês veem aqui na esquerda, mas também na parte industrial, de beneficiamento e até o transporte desse café para o mercado doméstico ou, eventualmente, para o exterior. Todas essas emissões associadas a uma saca de café, a 1 quilo de café, podem ser computadas como fontes de emissão. Uma série de estratégias podem ser feitas para reduzir essas emissões, mas a gente pode ampliar esse escopo da pegada, incluindo carbono na vegetação e no solo, e dar um caráter de budget, de balanço de carbono no sistema. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Eu agradeço a oportunidade e estou mais do que contente em participar aqui dos debates, que eu imagino ser a parte mais interessante. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Serri. Obrigado a cada um dos palestrantes. Eu quero passar para a Cris agora, que vai cuidar da etapa muito importante, que é justamente a troca de opiniões, as questões, as perguntas. Temos muitas, a Cris vai ter que ser seletiva. Vai lá, Cris. Olá, muito obrigada a todos. As apresentações foram ótimas. Eu encaminhei para vocês e agora a gente vai retomar aqui algumas questões. Como o professor Décio falou, temos muitas questões. Eu vou seguir a ordem das apresentações, tá? De acordo com a ordem que foram entrando as questões. A primeira delas, professor Samuel, foi feita pela Ana Ili. Ela está perguntando como que o senhor pode diferenciar a agricultura virtuosa da agricultura regenerativa? Qual a principal diferença? É uma pergunta muito boa e ainda se está em busca de uma definição melhor da agricultura virtuosa, mas há uma proximidade muito grande, quase que uma sobreposição dessas duas práticas. Eu acho que não há uma definição precisa e clara da agricultura virtuosa. A agricultura regenerativa já tem mais tempo de utilização e aplicação, mas acho que elas são muitíssimo semelhantes. Acho que as fronteiras entre essas duas práticas são muito tênues, a meu ver, e aparentemente dos meus colegas, elas vão se mesclar e se constituir numa única prática. E a outra questão da nossa colega Luciana Florencio, também relacionada à questão da agricultura virtuosa, é o seguinte: a Lu pergunta quais os principais, vou dar uma resumida, viu, Lu? Mas quais os principais exemplos de aplicação da agricultura virtuosa no Brasil ou em outro país, né? Para a gente entender melhor qual a diferença da
com a agricultura regenerativa? Bom, então, é uma boa pergunta também. Eu não diria exemplos práticos ainda de aplicação de agricultura virtuosa, mas eu me referiria àqueles sistemas agrícolas que eu mencionei do século XX e XXI, que já estão em plena atividade. Um exemplo em larga escala que nós temos no Brasil, aqui na região do Sertãozinho, é a produção do açúcar orgânico, feito por um grupo muito grande industrial, que projetou o Brasil como o primeiro produtor e primeiro exportador de açúcar orgânico do mundo, e no qual eles fazem a incorporação de uma quantidade de palha gigantesca que é produzida na produção dessa cana-de-açúcar, eles incorporam ao solo uma parte muito grande, consistindo, então, em práticas muito benéficas. O outro exemplo que eu posso dar são políticas públicas que foram assumidas pelo governo da Alemanha, pelo seu Ministério da Agricultura, há mais de 2 décadas atrás, para a produção de hortaliças, vegetais e frutas de maneira orgânica. Todas essas práticas se constituem em maneiras de se reduzir a emissão de carbono para a atmosfera, porque elas pressupõem transformações, metabolizações, uma série de práticas, então, que são muito positivas. Acredito que o café possa ter uma base muito boa para essas mudanças e se constituir também numa cultura que terá uma importância grande. A gente já vê o manejo de mato, e existe o estudo de caso do qual eu sou autor, está publicado na Universidade do Café Brasil, do qual se muda completamente o conceito de manejo do mato das entrelinhas e se constitui numa forma de fixação de carbono muito interessante também. Ou seja, temos uma série de práticas e que, com o decorrer do tempo, elas vão acontecer. Posso fazer um adendo, Samuel? Por favor. É só um comentário muito breve. Nas nossas discussões sobre a agricultura virtuosa, tentando buscar os limites desse novo conceito, tem um aspecto que talvez seja uma boa pista, que é o seguinte: virtuosa para quem? Virtuosa por quê? Virtuosa porque mantém a saúde do solo, virtuosa porque mantém a saúde da planta, e tem um terceiro ponto, que é talvez um elemento diferencial, que é virtuosa porque mantém a saúde do homem. Então, eu acho que esses 3 pontos que apareceram nos nossos debates ao longo do ano e da pouca literatura que tem em torno desse conceito, coloca esses 3 eixos juntos. Só queria fazer esse comentário. Perfeito. Perfeito. Vamos caminhando, então. Convido agora o Fujihara para responder as questões. Marco, como eu passei para você já, mas eu vou fazer um resumo aqui para os nossos espectadores, né, acompanharem as questões. Então, a gente recebeu várias questões sobre a questão da precificação dos créditos de carbono. Então, vou resumir para você, né? As perguntas foram no seguinte sentido: como é que a gente enfrenta o problema da volatilidade do preço dos créditos de carbono? Como avaliar o risco de competição entre os mercados do crédito de carbono? E, propriamente, sobre a questão da precificação, como é que são calculados e valorizados as referências do custo de redução de carbono para as empresas? Como que a gente como e quando podemos acessar esse mercado, né, no Brasil? Qual o seu horizonte para o Brasil? Você acha que esse mercado vai ficar mais ativo? E a última, se você acredita que será necessária a criação de um tribunal ou câmara de arbitragem para resolver as disputas. Por favor, Marco. Caramba, dá para tomar uma Kaiser, irmão. Vamos lá. Como é que você precifica carbono, né? Conceitualmente, a precificação de carbono é feita por 2 curvas, 2 parábolas. Uma parábola de custo marginal de redução, onde você está tentando reduzir suas emissões, com a outra parábola, que é o custo de oportunidade dessa redução no outro site.
no fundo, é uma interseção de duas parábolas, e a interseção dessas duas palavras é seu preço interno, né? Isso é o conceito de precificação. Existem já, inclusive, algoritmos que fazem essa conta, porque fazer essa conta na mão é muito chato, demora um tempão, então já existem algoritmos para fazer essas contas de precificação. Eu não vejo nenhuma possibilidade de competição entre mercados voluntários, regulados ou jurisdicionais, porque todos eles devem convergir para uma contabilidade nacional, e essa contabilidade nacional deve convergir para uma contabilidade internacional de reduções. O que eu vejo é que a forma de precificar essas questões está muito distante da realidade. Alguém mencionou a volatilidade dos preços, né? Que volatilidade dos preços? Eu não sei nem quanto que custa o meu carbono, qual é o meu preço interno de carbono. Então, eu acho que antes de entender como é que a volatilidade desses preços se dá nesses diversos mercados, é entender como é que eu precifico internamente o meu carbono. Quer dizer, como é que uma plantação de café pode precificar isso? Eu acho que tem aí um caminho bastante interessante para que a gente possa entender que a formação de um preço de carbono se dá para quem quer reduzir, e não pelo mercado que quer pagar. Eu acho que é bem isso. Acho que eu tentei me explicar. Vamos ver se eu consegui. Vai, Cris. Liga o microfone, Cris. Desculpa. Só para a gente não perder o gancho, porque chegou uma outra pergunta nessa questão também, sobre o que faltam para os governos estaduais começarem a adotar jurisdições, que entrem no mercado de carbono de vez. Um participante do Rio Grande do Sul, onde tem boas práticas de agricultura e baixo carbono. Bom, primeiro de tudo, existe um conceito que a gente tem que entender, que chama adicionalidade, né? Por mais que a gente tenha incorporado palhada nos anos anteriores, né, não significa que isso foi adicional, porque a gente não começou a contar uma linha de base pela qual eu comecei a contar carbono do solo. Esse conceito de adicionalidade é fundamental, né? Se a gente não tem uma linha de base a contar o possível acúmulo de carbono do solo ao longo do tempo, fica muito difícil a gente ter uma legislação ou alguma coisa que possa suprir esse conceito de adicionalidade. Esse conceito é fundamental. O que falta para os governos, eu acho que os governos estaduais têm tomado algumas iniciativas no Brasil. O governo do Mato Grosso tem umas iniciativas bem interessantes. Eu acho que a tendência desses mercados jurisdicionais no Brasil é crescer, até pela ausência da perspectiva nacional. Eu entendo que a perspectiva nacional está mais distante ainda de ter uma regulamentação. Também não entendo que essa regulamentação deva ser uma coisa rígida, né? Ela deve contar os conceitos básicos, que é a questão da adicionalidade. Eu acho que ele deve contar a questão da precificação, como é que a gente precifica isso. Tem algumas pessoas, essa é uma discussão bastante interessante, que acreditam que carbono é uma commodity. Carbono não é uma commodity. Se eu recuperar carbono de um solo que está ligado a um excesso de áreas de preservação permanente, ou um excesso de áreas de reserva legal, ele tem que ter um preço diferente do que o carbono que está ligado só à questão do acúmulo de carbono de solo. Eu posso mesclar essas coisas e compor um preço diferente. O que a gente tem visto nos últimos trabalhos que a gente tem feito é que o acúmulo de carbono do solo está diretamente ligado à produtividade agrícola. Na verdade, o acúmulo de carbono de solo está diretamente ligado à produtividade agrícola, só que ela tem um limite, ela não é ilimitada a produtividade. Então, como é que a gente mensura isso? Aí é uma questão econômica simples, quer dizer, não tem muito segredo a gente criar um modelo pelo qual o CR mostrou os modelos matemáticos, um modelo matemático que a gente tem uma derivada da produtividade que vira a questão da variabilidade do carbono do solo. Então, não é muito difícil. Os governos estaduais poderiam fazer alguma coisa? Eu acho que sim. Eu acho que já tem gente tentando, eu acho que a tendência no Brasil é essa, mas a gente precisa criar modelos que sejam insofismáveis do ponto de vista de coleta dessas amostras, insofismáveis do ponto de vista da precificação e insofismáveis sob o ponto de vista de regulação interna. Eu acho que a gente tem uma tendência inexorável, Cris. Acho que eu tentei responder, não sei se eu consegui, mas enfim. Muito bom, muito obrigada, Marco. Vamos passar agora ao professor Costas. Professor, eu vou falar em português para que os nossos
nossos ouvintes entendam, e na sequência, se o senhor pode falar em inglês, que daí o nosso tradutor vai traduzir para eles. Tudo bem? Ok? Did you understand? Ok, vamos então. Tivemos várias perguntas, eu vou resumir um pouco, mas a questão é a seguinte: as principais questões foram no sentido que as emissões de gás estão ligadas à maior produção. Então, como a gente vai equilibrar a maior produção com a redução das emissões? E a outra pergunta é sobre o Green Deal e a estratégia da União Europeia em focalizar as reduções de emissão de gás estufa e produção de alimentos sustentáveis. Você acredita que esses marcos regulatórios da União Europeia serão aqueles que vão direcionar o ambiente institucional das grandes economias e, na sequência, das economias emergentes? Qual a sua opinião sobre isso? Your microphone is mute. Yes. Okay, it's good now. Okay, thank you. Ok, já liguei. Muito obrigado pelas perguntas muito interessantes. A primeira pergunta, se eu entendi bem, se nós temos uma compensação entre produção agrícola crescente e diminuição e sequestro de carbono, se existe uma compensação. Parte da pergunta foi respondida anteriormente pelo nosso colega Marco, que disse corretamente que isso aqui aumenta a produtividade, o sequestro aumenta. Eu vi um estudo da Universidade de Nebraska, eles mostraram uma mudança nisso, outra vertente. Algumas plantas se dão melhor com mais CO2 na atmosfera, ou seja, a produtividade aumentou devido a mais CO2 na atmosfera, algumas plantas. Mas não é a minha especialidade. Eu não conheço bem a parte de agronomia. Para mim, a coisa mais importante é a parte econômica e como podemos incentivar as atividades na agricultura. E isso será, na minha visão, o debate no futuro. O que vemos hoje na União Europeia, o governo, a administração central, está subsidiando os fazendeiros, agricultores, para capturar carbono e colocar no solo. Será que vai ser uma commodity, como o Marco mencionou? Estamos vendo as duas coisas na realidade. Estamos vendo iniciativas privadas, empresas estão tentando fazer isso, pagar os fazendeiros pelo seu trabalho, pegando o certificado e colocando nos seus balanços. Em termos de responsabilidade corporativa social, essas empresas querem ter uma imagem melhor, dizendo, olha, eu sou uma empresa que está vendendo alimento para você. A propósito, nós reduzimos tantas toneladas de carbono. E eles podem certificar. Então, a pergunta passa a ser, se essa empresa que tem essa interface com o consumidor final, se o consumidor final está disposto a pagar um pouco mais por esses alimentos, isso vai ser transferido para o fazendeiro que fez esse trabalho? E como é que isso vai acontecer? Essa é a grande questão. E aqui está a questão da concorrência. Organizações e governos, porque se o fazendeiro for o elo mais fraco na cadeia, é natural que o fazendeiro vai receber a menor parte desse valor, porque ele é o elo mais fraco. Então, os grandes fazendeiros, os grandes fazendeiros, como vemos no Brasil e outras partes do mundo, podem se organizar em
cooperativas e podem negociar melhor esse benefício. Então, o mercado e os governos e a concorrência vão determinar em que direção isso vai. E, mais uma vez, como eu disse antes, nosso foco deve estar nos pequenos fazendeiros de subsistência, porque esses são o elo mais fraco nessa cadeia. E eu devo dizer que eu acho, se alguém tem a visão maior, se a gente tivesse a capacidade de ser um drone e poder enxergar essa cadeia toda, veríamos que dá para ter uma situação de ganha-ganha. As duas pontas da cadeia podem ganhar, tanto a empresa que vende os alimentos e o fazendeiro que está usando suas plantas e seu solo para fazer isso. Aí podemos ter uma situação ganha-ganha e vai ser ganha-ganha para o mundo. Isso necessita de colaboração a nível local, mas também a nível global. Como você sabe, é uma questão global. Não sei se eu respondi a pergunta ou se eu levantei mais perguntas. Esse é meu trabalho, né? Provocar perguntas. Outra pergunta sobre o Acordo Verde na União Europeia. Muito interessante. Mais uma vez, é uma pergunta que vai além da economia. Está na área de política. Em primeiro lugar, a União Europeia está tentando fazer algo grande com esse Acordo Verde, o Green Deal. Nós temos outros Green Deals em outras partes do mundo. Os americanos estão falando num Green Deal, num Acordo Verde. Os europeus fizeram, eles fizeram. E isso precisa passar pela burocracia europeia. A política deles é super complexa, mas é uma decisão política muito grande como isso vai funcionar. Então, envolve 1 trilhão de euros. Como é que isso vai ser feito? Já existem planos de investimento e estratégias. Um deles se chama a transição justa. Então, como fazer uma transição para a produção de energia via carbono, queimando carbono, e transformar isso para tipos mais renováveis. Tem enormes subsídios. A Grécia anunciou um programa enorme. Eles vão eliminar na Grécia a produção de energia através de lignita. Tudo isso vai ser transformado em outras formas, a maior parte renováveis. Painéis solares, energia eólica, também calor vindo do solo, energia térmica do solo. Agora, tem uma pergunta interessante sobre política e diplomacia. Isso é algo que as pessoas que lidam com política na Europa fazem essa pergunta. Esse é um problema global. Por que estamos gastando dinheiro na Europa? Eles dizem, isso aqui vai solucionar alguma coisa? E a resposta é que, primeiro, a Europa é uma economia muito grande e vai contribuir de alguma forma. Mas o dinheiro que eles vão gastar e o que eles vão receber, então são duas coisas diferentes. O resultado e o que vai ser gasto. Agora, tem uma hipótese interessante. A Europa, a União Europeia, é um grande jogador na política e pode influenciar a política global. Já vimos isso no passado, acordos de comércio. Se a Europa é um parceiro tão forte e tem uma política que diz nós somos verdes, vamos reduzir emissões, isso vai ter um reflexo nos acordos de comércio. Então, os parceiros na Europa terão que se ajustar a essas políticas. Se você quiser vender para a Europa, você vai ter que demonstrar que você também está fazendo isso. Então, é uma grande hipótese. Isso aqui é para analistas, cientistas políticos. Então,
Até que ponto essa política europeia vai afetar a política global em termos de meio ambiente? É isso que está por trás desse debate. Let's move on. Professor Serri, podemos seguir? Então, temos mais 10 minutos, mas eu vou resumir um pouco as questões e eu vou te pedir para que comente todas, para que a gente consiga responder o máximo possível de questões. Desde já, me desculpo com os participantes que mandaram questões e a gente não vai ter tempo para cobri-las. Se vocês quiserem mandar um e-mail para a gente, oportunamente a gente pode responder, encaminhar os palestrantes. Professor Serri, vamos lá. Vamos lá. Olha, temos várias perguntas, vou tentar resumir um pouco para a gente comentar os principais pontos, né? Mas as questões estão em torno justamente da mensuração do carbono. Então, teve uma pergunta, por exemplo, que disse que cada metro quadrado de solo tem um diferente nível de emissões. Como é que é essa variabilidade na medida de carbono e como que isso influencia na amostragem? Como é que vocês lidam com isso? Outra questão, é melhor colocar carbono no solo ou plantar árvores? E também, considerando a falta ainda de um consenso metodológico internacional para verificação e validação dos resultados de remoção de carbono no solo, em especial para nossos modelos tropicais de produção, como o senhor vê o avanço do reconhecimento desses ativos? Remoção, balanço líquido de emissões, como pré-requisito para a comercialização desses créditos. E ainda, como e quando poderemos medir oficialmente o balanço das emissões de carbono na agricultura para ser aceito pelo mercado nacional e internacional? Se der tempo, depois a gente volta a outras questões. Puxa, tá fácil, né? Tá fácil. Mas eu vou tentar ser o mais breve possível, como você pediu, né? E depois esses colegas, se quiserem, a gente pode conversar, né, em outra oportunidade. Terei o maior prazer. Bom, você me ajuda aí, Cris, mas o que eu entendi de uma primeira pergunta, sim, há variabilidade espacial inerente, né, tanto às emissões de gases como no carbono do solo. Isso não tem jeito. Eu até, no meu doutorado, fiz um trabalho com geoestatística, que avalia a distribuição espacial de carbono no solo, para entender um pouco dessa variabilidade. Mas é algo acadêmico, não dá para aplicar em condições de avaliação, né, de sistemas de produção. Essa é para a gente entender. E eu posso dizer para vocês que o carbono ele tem uma variabilidade espacial maior, por exemplo, do que a densidade do solo, que também varia, mas menos, e que ambos são importantes para o cálculo do estoque, que é a expressão correta. Então, o jeito que a gente tenta contemplar é colocar um número de repetições maior no campo. Não tem outro jeito. Não vai fazer uma variação da variabilidade espacial, mas a gente tenta colocar cerca de 9 pontos, ou seja, 9 repetições distanciadas aí a cada 100 metros, para que cubra pelo menos uma área de 1 hectare. É suficiente? Não necessariamente, mas a gente computa a variabilidade espacial aí nesse contexto. Bom, uma outra pergunta é se vale a pena colocar o carbono, plantar árvore ou colocar no solo. Elas não estão dissociadas, não é uma ou outra. Né? O carbono que está no solo, ele é oriundo de um material vegetal que, via fotossíntese, retirou CO2 da atmosfera, imobilizou no tecido vegetal na forma de inúmeros compostos, e o sistema radicular vai exudando, vai secretando ácidos orgânicos, né, de baixa massa molecular, que é carbono, né? A parte aérea cai folha, cai restos vegetais e os organismos do solo decompõem. Então, a ideia é que, se você plantar árvore ou qualquer cultura, né, parte dessa planta virá a ser imobilizada, fixada no solo. Talvez a ideia dessa pergunta seja assim, onde o carbono fica mais tempo, né? Qual que é a permanência? E aí eu digo para vocês, o carbono no solo, quando interage e está estabilizado, pode ficar séculos lá. E uma árvore tende a ficar décadas. E aí ela pode ser removida, se for para uso, né, comercial, ela pode ser removida e transformada em algum outro bem. Se for para um forno, essa permanência é mais curta. Se for para um móvel, essa permanência é mais longa. Então,
Não sei se entendi bem a pergunta, mas a lógica é que a gente não deve dissociar um ou outro. Agora, o que é mais importante? É a árvore ou estocar carbono no solo? Eu acho que não é nenhum dos dois como prioridade. É primeiro tentar reduzir as emissões de uma determinada prática, de um determinado setor. Uma vez esse esforço sendo feito para reduzir as emissões, passamos a sequestrar, né? Porque senão não tem superfície terrestre, precisa de 3 ou 4 superfícies terrestres para plantar todas as árvores, se a gente continuar com o mesmo business as usual, com os mesmos procedimentos. Isso que não pode. A gente tem que reduzir a emissão e aí fazer uma parte do sequestro. Cristiane, a outra pergunta, se não me engano, é discutindo sobre a questão de não ter uma padronização, né, para cômputo desse carbono. No meio acadêmico, tem sim uma padronização, tem ISO, né? Vocês lembram daquela International Standard Organization? Tem ISO para isso, tem todo um critério, como que você vai, seleciona, coleta, amostra, como que prepara, como é que determina. Para o meio acadêmico, isso está muito bem definido. Tem técnicas que são consideradas, né, padrões e técnicas alternativas que usam espectroscopia, como, por exemplo, no infravermelho, como laser, como fluorescência, que são métodos hoje alternativos que no futuro próximo podem ser incluídos como métodos padrão. Agora, para fins de mercado, o que é a ideia? As pessoas querem simplificar, e eu entendo por quê, questão de custo, de tempo, só que essa simplificação, às vezes, ocasiona uma incerteza muito grande em algo que é variável no terreno. E que a gente, através das práticas de manejo agrícola, mudança do uso da terra, impõe mais variabilidade ainda. Então, existe sim uma bela clareza sobre como fazer essas avaliações. A dificuldade está em como simplificar essas avaliações para sair do acadêmico para a mensuração comercial. E aí, simplificação demais aumenta a incerteza. E isso pode gerar um descrédito, não, o descrédito vai confundir com crédito, mas pode gerar uma incerteza mesmo em função daquele valor. Essa que é a dificuldade, né? Não me lembro mais, Cris, eu acho que eram essas, ou está faltando alguma? Não, era isso mesmo. Como sempre, você tentei consolidou. obedecer você, enxugando o máximo, mas tem um mundo de coisas que a gente pode falar isso e eu teria o maior prazer em continuar isso numa outra oportunidade. Sim, sim. Não, a gente tem muitas perguntas, né? O tempo está quase acabando. Se vocês me permitem, eu gostaria de colocar uma pergunta para quem puder responder, porque a gente tem várias perguntas sobre o café. E aí eu vou colocar no ar e perguntar para vocês, de forma geral, né, quem gostaria, e aí com essa última a gente encerra o debate, tudo bem? É o seguinte, tem várias perguntas sobre como que os produtores de café podem se engajar em atividades que geram créditos de carbono. E se é possível, como que eles podem acessar os benefícios monetários? E de forma geral, como que eles podem sequestrar carbono no solo, contribuir para a redução da emissão de carbono. Então, uma pergunta complexa, mas envolvendo o café. Quem gostaria de comentar, né? Deixa a palavra para vocês. Posso dar um palpite aí, Cris, rapidinho? Eu acho que é muito fácil fazer isso, né? Eu não vejo muita dificuldade. Tem que ter alguém que organiza, né? Uma cooperativa, uma associação de produtores, ou mesmo uma empresa que depende dessa matéria-prima, e a organização disso vai levar necessariamente a um barateamento desses custos aí de análise laboratorial que o CR mencionou. O que a gente tem aprendido hoje na agricultura convencional, na soja, é que quanto maior a escala, menor o custo. Então, eu acho que se a gente conseguir engajar produtores, e entendendo que a produtividade agrícola do café está ligada necessariamente ao acúmulo de carbono do solo. Então, quanto mais produtivo o produtor for, mais acúmulo de carbono do solo ele pode vir a ter. Então, eu acho que não vejo muita dificuldade. Tem algumas empresas hoje no Brasil, empresas de insumos agrícolas, né, que incentivam essas práticas, até devem ter os seus objetivos comerciais, não vem ao caso, mas certamente o incentivo dessas práticas fidelizam o agricultor aos produtos dessas empresas. Então, eu acho que tem uma grande oportunidade aí, sim, para esses produtores se organizarem ou organizarem através de cooperativas, ou mesmo que uma empresa possa ser o indutor desse processo. É isso aí, obrigado.
Agradeço muito a vocês. Alguém gostaria de dar uma palavra final? Então, por favor, I professor see Costa. Samuel is speaking. Samuel, open your phone. Sorry. Eu gostaria de responder uma pergunta aqui que foi colocada pelo Jorge Souza para todos e que eu achei muito interessante, que é a grande questão de como continuar a se produzir e emitir pouco carbono, né? Eu acho que nós temos a ABC, Agricultura de Baixo Carbono, que é uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa, que já está à disposição já há mais de 5 anos. Existem linhas de crédito para isso. Paralisar o desmatamento e a conversão de paisagens naturais para transformá-las em agricultura intensiva. Acho que essa é uma medida que vai reduzir muito essa questão. Quer dizer, nós podemos reconverter áreas já abertas com muito menos emissão de carbono do que fazer desmatamento para novos plantios. E, finalmente, mudar os paradigmas aí que se não se coadunam mais com largas emissões de carbono, e encontrar esse mercado que todos tanto procuram, que seriam os incentivos para os produtores ganharem recursos através da baixa emissão e da geração de créditos de carbono. Só isso. Obrigado. Cris, eu queria caminhar para a conclusão, pode ser? Professor Costas tinha pedido a palavra. Sure, go ahead, Costas. Open your mic, please. Okay, sorry, just very briefly. I think it is Rapidamente, eu acho que isso está se transformando numa conversa muito interessante. Eu queria ter mais tempo. No fim do dia, é uma combinação de tecnologia, e vimos que a tecnologia existe. Tecnologia não só para fixar carbono no solo, mas mensurar, monitorar e poder certificar. Porque se não for monitorado, se não for mensurado, não vai ser uma commodity, não vai ser uma coisa que você pode dizer que fez. Então, a tecnologia é uma. A segunda, governança, organização. Como isso vai ser organizado? O Marco mencionou isso aí, a parte política. Sim, para pequenos fazendeiros e até para grandes fazendeiros, é uma questão muito grande. Então, é uma questão de organizar em associações. Eu devo dizer, eu não quero terminar com pessimismo, mas eu estou pessimista. Se houver capacidade para essas organizações, já teriam feito. Fazendeiros produzindo uma commodity, e a gente não vê essas organizações ou a forma de vender. Então, será que vamos ver agora? Espero que a gente possa ver. Faço votos que seja mais um incentivo para vermos isso, porque é uma situação de ganha-ganha. Isso aqui vai beneficiar todo mundo, o fazendeiro, e também vai beneficiar as empresas que estão comprando os produtos dos fazendeiros e depois vendendo para o consumidor. E o terceiro ator é o governo. Desejo é vontade política. Só a vontade política vai poder realmente colocar os grandes incentivos para o bem do público. Carbono, mudança climática, tudo isso aí são bens públicos. E nós sabemos do primeiro ano de economia que bens públicos não podem ser comprados, vendidos no mercado. Então, precisamos de regulamentação, precisamos desses elementos. Ok, obrigado. Então, essa foi uma discussão muito interessante. Muito obrigado aos organizadores. Tomando a palavra, agradecer a todos os participantes. Para nós foi, sem dúvida, um encerramento muito motivador do ciclo do estudo feito em 2020. Fica muito claro para mim que nós temos um problema tanto de governança global, e governança global pode avançar rapidamente, como nós vimos nos últimos meses, chamemos pós-governo Biden, ou pode retroceder muito rapidamente, como nós vimos também
no governo que antecedeu. Então, existe sim um problema de governança global, onde as instituições transnacionais têm que ser aperfeiçoadas. Na outra ponta, nós temos um problema de estratégias micro, de corporações, de organizações, de empresas, como foi mencionado, uma empresa como a Ilha Café, que está conosco nessa empreitada, ela tem o interesse, tomou a decisão, já definiu o seu horizonte de atuação em termos de equilíbrio de carbono, e é claro, isso vai afetar toda a cadeia onde ela atua, fundamentalmente o seu fornecedor. Então, seja no âmbito da governança global, seja na questão micro, onde os mercados acontecem no dia a dia, seja até na outra ponta, na ponta do consumidor, onde talvez esses esforços signifiquem custos maiores. Chamo a atenção Bill Gates, no encontro da semana passada, que foi organizado pelo presidente Biden. Ele coloca que todas as tecnologias environmentally friendly, ambientalmente compatíveis, têm custos. Se não tivessem custos, já teriam sido adotadas espontaneamente. A visão do Bill Gates é muito importante, ou seja, nós temos que ter elementos que induzam os atores a internalizar esse tremendo custo. Nós estamos falando de conceitos que os economistas conhecem, falhas de mercado, market failure. Nós estamos falando, talvez, de uma grande... A mãe de todas as falhas de mercado resulta no aquecimento global. E o desafio é um desafio dessa geração. Nós não podemos postergar. Então, as iniciativas, seja no âmbito macro de governança global, seja no âmbito micro, de nós atuarmos junto às indústrias, às cooperativas, aos produtores, não é? No caso da agricultura, para que busquemos soluções. Esse momento que nós compartilhamos agora, se nos fez pensar, se nos trouxe questões, eu diria, atingimos o nosso objetivo. Eu quero agradecer muito a cada um dos que participaram conosco ao longo do ano passado, nesse esforço de debate e nesse momento onde nós traduzimos isso no âmbito da Universidade Ilha do Café. Queremos agradecer muito essa participação e eu queria mencionar para vocês que nesse ano nós já estamos avançando com o novo tema da pesquisa, que é a questão do equilíbrio de gênero no mundo do café. É outro grande desafio que o mundo encontra nos dias de hoje. Quero agradecer muito e, com isso, deixar o meu forte abraço, carinho e amizade para Marco Fujihara, Costas Carantinines, Serri, lá em Piracicaba, na gloriosa Luiz de Queiroz, a querida equipe do Pensa, aos amigos que estão em Trieste, aos amigos da Ilha Café, o nosso abraço aos produtores acadêmicos que estão conosco nesse dia. Muito obrigado, cuidem-se muito, tomemos muito cuidado nesse momento difícil que nós passaremos. Em breve estaremos juntos. Muito obrigado a todos. Muito obrigada a todos. Lembro que essa pesquisa foi publicada na íntegra, eu coloquei no chat o link que está disponível para download. E essa gravação a gente vai colocar em breve no site do Pensa e no YouTube também. Muito obrigada a todos. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Bye, Costas. Thank you.